Era uma noite comum no quartel dos bombeiros e o silêncio predominava. De repente, o rádio estalou e a voz da central me chamou. Bombeiro Miguel, recebemos um chamado para um acidente na rodovia dos imigrantes. Um homem envolvido no acidente está na linha e passou uma localização bem precisa. Ele parece estar ferido, mas consciente. Imediatamente percebi que essa era uma situação crítica. O motivo pelo qual os bombeiros foram acionados em vez do SAMU era que o acidente ocorrido em um trecho remoto da rodovia complicava o acesso para ambulâncias. O homem pediu ajuda dos bombeiros, pois a situação parecia urgente. Anotei as coordenadas que ele havia passado e sinalizei para a equipe que era hora de agir. Vamos para a rodovia dos imigrantes. Precisamos sair agora. Entrei no caminhão e fiz um rápido checklist dos equipamentos. O motor rugiu ao ser ligado e as sirenes começaram a tocar. O clima no quartel mudou instantaneamente. Todos estavam focados, conscientes da gravidade da situação. A viagem pela rodovia foi rápida. O pensamento no homem ferido ocupava minha mente. O que poderia ter acontecido? A rodovia é conhecida por ser perigosa, especialmente à noite. Ajustei a rota no GPS, cada segundo contava. Assim que nos aproximamos do local, preparei-me para o que poderíamos encontrar. Ao chegarmos à rodovia, percebi que a estrada estava deserta. O motorista estacionou o caminhão à beira da pista e nós descemos rapidamente, prontos para agir. A primeira coisa que notei foram marcas de pneus na estrada, indicando que o carro havia saído da pista em alta velocidade. Olhando para o lado da rodovia, vi uma vegetação densa que poderia ocultar algo. Vamos conferir, disse a um dos colegas, enquanto nos dirigíamos para a área coberta por plantas. Com a lanterna em mãos, iluminei o caminho à nossa frente. O ambiente estava silencioso e uma sensação de apreensão começou a se instalar. Logo encontramos o carro acidentado, um Fox capotado fora da pista. O veículo estava de cabeça para baixo, com as portas amassadas e o para-brisa quebrado. Aqui está, comentei, direcionando a lanterna para o carro. O cenário era preocupante e sabíamos que precisávamos agir rapidamente. Vamos ver se conseguimos abrir a porta, disse um dos colegas, aproximando-se do veículo. Fui atrás dele, iluminando a área com a lanterna. O carro parecia bastante danificado e não sabíamos o que esperar ao abri-lo. Tentamos ouvir qualquer movimento que pudesse vir de dentro, mas tudo estava em silêncio. Vamos fazer isso com cuidado, falei, enquanto preparávamos as ferramentas para acessar o interior do veículo. Precisávamos descobrir o que havia realmente acontecido e ajudar quem estivesse ali dentro. Com as ferramentas em mãos, começamos a forçar a porta do carro. As lanternas iluminavam o interior e logo conseguimos abrir a porta do motorista. Assim que o fizemos, a cena se tornou clara. Dentro do Fox, encontrei um homem no banco do motorista, gravemente ferido. O estado dele indicava que a morte havia sido instantânea. Prefiro não comentar os ferimentos que vi, mas, como bombeiro, sabia reconhecer sinais de uma tragédia. O que tinha ocorrido ali não deixava dúvida. No banco do passageiro, vi uma criança de cerca de 12 anos, também machucada e desmaiada. Verifiquei rapidamente seus sinais vitais e percebi que ela ainda estava viva, mas precisava de ajuda imediata. Trabalhamos juntos para retirá-la com cuidado. A última coisa que queríamos era causar mais danos. Com um esforço coordenado, conseguimos retirar a menina do carro e colocá-la em uma posição mais segura. Nesse momento, ouvi as sirenes do SAMU se aproximando. A equipe de paramédicos chegou e começou a organizar os socorros. Sabíamos que a prioridade era a criança. Eles verificaram rapidamente os sinais vitais e começaram a aplicar os primeiros socorros. A situação ainda estava tensa, mas havia um certo alívio ao saber que a criança estava recebendo ajuda. O homem no carro, infelizmente, não tinha mais chances. Enquanto observava a cena se desenrolar, sentia a pressão do trabalho em equipe. Nossa prioridade sempre foi salvar vidas. Por mais difícil que fosse, ainda havia esperança para a menina. Depois de garantir que a criança estava recebendo os cuidados necessários, decidimos voltar ao carro para retirar o corpo do homem. Com cuidado, puxamos o veículo da vegetação densa e o colocamos em uma posição mais acessível. Era uma tarefa difícil, mas o protocolo exigia que fizéssemos isso antes que a perícia chegasse. Colocamos o corpo na maca do SAMU, e assim que finalizamos o procedimento, algo inesperado aconteceu. O celular que estava no bolso do homem começou a tocar. O som do toque ressoou em meio à escuridão e à tensão do momento. Fiquei em dúvida se deveria atender. Afinal, teria que dar uma notícia triste a quem estivesse ligando,
mas a curiosidade me dominou e acabei pegando o telefone. Na tela aparecia um número desconhecido. Alô, aqui é o bombeiro Miguel, disse, preparando-me para informar sobre o acidente. Mas, para minha surpresa, a voz do outro lado da linha não era a que eu esperava. Bom dia. Recebemos um chamado desse número. Atualização sobre a situação. Eu parei por um momento, atordoado. Como isso era possível? O homem tinha evidentes ferimentos que indicavam uma morte imediata. O homem que ligou está falecido, respondi, tentando manter a voz firme. Desculpe, você está dizendo que o número que ligou era do... A mulher fez uma pausa. Do Sr. Anderson Mello. Meu coração disparou. Como ela sabia o nome dele? Nesse momento, um dos meus colegas se aproximou com a carteira que havia encontrado no carro. Veja isso, ele disse, entregando-me o documento. Abri a carteira e confirmei o que temia. O documento estava ali com o nome Anderson Mello estampado, o mesmo nome que a mulher da central mencionou. Olhei para a carteira, depois para o carro, e a incredulidade começou a tomar conta de mim. Como alguém que parecia ter morrido instantaneamente poderia ter feito uma ligação após esse acidente? A perícia chegou para cuidar do corpo do homem, e nós, os bombeiros, voltamos para o quartel. A atmosfera estava pesada. Todos sabíamos que algo extraordinário havia ocorrido naquela noite. Enquanto arrumávamos o caminhão, não conseguia parar de pensar na menina que havíamos resgatado. Eu tinha alguns conhecidos que trabalhavam em hospitais e decidi que, no dia seguinte, iria até lá saber como ela estava. No hospital, encontrei um amigo, o Dr. Carlos, que me informou que a menina estava se recuperando bem. Ela sofreu alguns ferimentos, mas se não tivesse recebido ajuda rápida, poderia não ter resistido, explicou ele. Meu coração se apertou ao ouvir isso. Você não sabe o quanto estou aliviado por saber que ela está bem, respondi, mas ao mesmo tempo, uma pergunta martelava em minha mente. Se não fosse pela ligação que o homem fez para a central, a menina não teria sido salva. Dr. Carlos concordou. Sim, o trabalho de vocês foi fundamental. Você salvou a vida dela. Fiquei perplexo com essa ideia. O homem que aparentemente não sobreviveu ao acidente fez a ligação que resultou no resgate da filha. Como isso poderia acontecer? O que realmente aconteceu naquela noite? Enquanto dirigia de volta para casa, minha mente estava cheia de questionamentos. A ligação vinda do telefone do homem, mesmo depois de sua morte, não parecia apenas uma coincidência. Comecei a considerar uma hipótese que me parecia estranha, mas não pude evitar. Talvez o homem tenha ligado do além como um último ato de amor, tentando salvar sua filha. Ao pensar nisso, senti um arrepio. Se realmente fosse o pai dela que havia feito aquela ligação, ele não conseguiu se salvar, mas fez o possível para garantir a segurança da filha. Essa ideia me trouxe um misto de conforto e tristeza. A noite estava tranquila em Porto Alegre e o quartel dos bombeiros seguia com uma rotina calma. Porém, essa tranquilidade foi interrompida quando o rádio estalou, trazendo um chamado urgente. Bombeiro Rafael, temos um relato de discussão em uma residência. Vizinhos observaram um casal discutindo e um homem estava ameaçando a mulher de morte. Depois disso, eles começaram a ver fumaça saindo da casa. Aparentemente, pode ser um princípio de incêndio. A adrenalina disparou. Era uma situação séria e vidas podiam estar em risco. Estamos a caminho, respondi, pegando as chaves do caminhão. As sirenes ecoaram pela cidade enquanto seguíamos pela estrada. Meu pensamento estava focado na situação. O que poderíamos encontrar ao chegarmos? Discussões, ameaças e fumaça nunca eram um bom sinal. Ao chegarmos à residência, percebi que não havia mais barulho. A discussão havia cessado. Ao sair do caminhão, encontrei vários vizinhos na rua com expressões de preocupação e medo. Eles se aglomeravam, curiosos para saber o que estava acontecendo e receosos de que o incêndio pudesse se espalhar. Alguém viu o que aconteceu? Perguntei a um dos vizinhos. Ele balançou a cabeça. Só ouvimos a discussão e depois vimos a fumaça. Estamos preocupados com a situação se desenrolando ao nosso redor. Dirigi meu olhar para a casa. A fumaça continuava a sair, mas o silêncio que se instaurara me deixava inquieto. Precisamos entrar e verificar. Não podemos esperar mais, disse a minha equipe. Com ferramentas em mãos, arrombamos o portão e entramos na casa. Assim que cruzamos a entrada, fiquei impressionado com o tamanho do lugar. Era uma casa robusta, típica de um bairro nobre, com 2 andares e um hall de entrada espaçoso. A fumaça estava mais intensa dentro, mas não havia chamas à vista. Logo, nos dividimos em duplas para procurar o foco do problema.
Ao chegarmos à cozinha, logo identificamos a fonte da fumaça. O forno estava ligado com algo dentro que começava a queimar. O cheiro não era agradável, mas aliviou saber que não havia um incêndio em grande proporção. É só isso, comentei, enquanto um dos colegas desligava o forno. Mesmo assim, decidimos que era melhor verificar toda a casa. Podia haver outra fonte de fumaça ou pessoas ainda dentro, disse, enquanto começávamos a inspecionar os cômodos. Subimos a escada e seguimos pelo corredor. Cada sala que verificamos apresentava um ambiente em ordem, mas sabíamos que não podíamos relaxar até termos certeza de que tudo estava seguro. Ao entrarmos em um dos quartos, a cena me deixou em estado de choque. Um homem estava amarrado a uma cadeira, com fita adesiva cobrindo sua boca. Ele olhou para nós com olhos arregalados, claramente desesperado ao ver os bombeiros. O ambiente ao redor dele era incomum. Várias velas pretas e vermelhas estavam acesas, o que tornava a situação ainda mais preocupante. "Meu Deus!" exclamou um dos colegas, correndo para verificar a situação. Eu me aproximei, tentando avaliar rapidamente o que estava acontecendo. O homem parecia ferido, mas estava consciente. "Fique calmo, nós estamos aqui para te ajudar", disse meu colega, enquanto tentava se aproximar para libertá-lo. Com cuidado, começamos a remover a fita que cobria sua boca. Assim que fizemos isso, ele começou a falar com a voz trêmula e apressada. "Foi ela que fez aquilo. Ela quer me matar, me sacrificar." Ele estava visivelmente em choque e suas palavras eram alarmantes. A situação se tornava mais complicada. "Precisamos tirar você daqui", disse, enquanto começávamos a soltar as amarras. O que quer que tivesse acontecido naquele quarto era claro, ele precisava de ajuda urgente. Enquanto um dos bombeiros ajudava a tirar o homem amarrado da casa, eu e mais um colega decidimos investigar outro quarto que estava trancado. O clima estava tenso e a urgência de descobrir o que estava acontecendo nos motivava a agir rapidamente. Arrombamos a porta com um chute firme. Assim que ela se abriu, nos deparamos com uma cena inesperada. Uma mulher estava de costas para nós, parada em um canto do quarto. "Oi, você está bem?" chamei, tentando chamar a atenção dela, mas ela não se movia, permanecendo estática. Repeti a pergunta, mas não houve resposta. A inquietação começou a crescer. "Vamos nos aproximar", sugeri ao meu colega, enquanto caminhávamos lentamente em direção a ela. A situação estava ficando estranha e a falta de resposta só aumentava a nossa preocupação. "Oi, precisamos saber se você está bem", falei, mais uma vez, agora mais próximo. Ao chegarmos mais perto, para minha surpresa, percebi que não era uma mulher, era um manequim vestido com roupas femininas. "Isso não faz sentido", murmurei, confuso. Meu colega olhou para mim, claramente perplexo também. O que um manequim estava fazendo trancado em um quarto? Mas, afinal, as pessoas sempre têm coisas estranhas em casa, sem entender a situação completamente. Decidimos que era melhor continuar nossa busca pela residência, verificando os outros cômodos. Mas não encontramos nada fora do normal. A casa estava em ordem e parecia que não havia mais sinais de perigo. Satisfeitos, decidimos que era hora de sair e informar o que havíamos encontrado. Assim que deixamos a casa, percebi que a polícia já havia chegado. Vários oficiais estavam conversando com o homem que havíamos resgatado. Ele parecia mais calmo agora, mas ainda estava visivelmente abalado. A tensão do momento parecia ter diminuído, mas ainda havia perguntas no ar. "Precisamos saber o que aconteceu aqui", disse um dos policiais ao homem. Ele assentiu, mas o olhar de confusão ainda estava presente em seu rosto. Aproximando-me do homem, percebi que ele ainda parecia muito perturbado. Assim que os policiais começaram a questioná-lo, ele começou a falar, sua voz tremendo. "Ela queria me matar", afirmou, com os olhos arregalados. "Foi ela quem me amarrou e deixou o forno ligado de propósito." Os policiais se entreolharam, tentando entender a situação. "Quem é essa nela?" Um dos oficiais perguntou, mantendo a voz firme e calma. "É a mulher que estava no outro quarto", respondeu o homem, com uma expressão misturando medo e confusão. "Eu não sei o que aconteceu, mas ela estava lá e parecia diferente." Os policiais anotavam tudo, mas eu sentia que havia algo mais profundo ali. Um manequim no quarto e acusações de tentativa de homicídio. A situação era surreal. O homem parecia sincero, mas a história era difícil de acreditar. Enquanto o homem continuava a falar, uma série de perguntas começaram a se formar na minha mente. A situação era estranha. Como ele poderia se amarrar daquela maneira e a acusação contra uma mulher que na verdade era um manequim?
Nada fazia sentido. O que mais me intrigava eram as velas pretas e vermelhas que encontramos no quarto. Por que ele teria aquelas velas? Um pensamento de que ele poderia estar praticando magia negra ou algo do tipo passou pela minha cabeça. Aquilo era um sinal claro de que ele se metia em coisas que não deveria. A mente humana pode criar cenários aterrorizantes quando se está em situações extremas. O fato de ele estar sozinho e em estado de pânico não ajudava. Enquanto os policiais continuavam a tomar depoimentos, eu não pude deixar de pensar em como algumas coisas devem ser evitadas. Às vezes, o desconhecido pode ser mais perigoso do que imaginamos. Mexer com forças que não entendemos pode ter consequências graves. Aquele dia me ensinou que, além de apagar incêndios e salvar vidas, também precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. Algumas situações vão muito além do que os olhos podem ver. Era uma manhã comum em São Paulo, na Zona Sul, e eu estava no quartel, passando pela rotina habitual. O rádio estalou e o operador anunciou um chamado. Um homem estava preocupado com seu vizinho, que não era visto há mais de 5 dias. Ele mencionou que o vizinho tinha se separado da mulher recentemente e estava lidando com uma depressão. Com minha equipe, peguei as chaves do caminhão e seguimos até o endereço fornecido. Ao chegarmos, encontramos o homem na calçada, olhando para a casa do vizinho com uma expressão de preocupação. Ele parecia ansioso e eu pude notar que suas mãos tremiam. Ele não é de se ausentar assim, disse, gesticulando para casa. Ele sempre foi reservado, mas agora eu não tenho notícias dele desde a última vez que o vi. Perguntei se ele tinha certeza de que o vizinho não estava bem e ele confirmou, com a voz trêmula. Eu vi uma mulher entrando na casa dele algumas vezes, mas não sei quem é. Não parece ser da família. A inquietação nas palavras dele me fez pensar que devíamos investigar a situação. Vamos dar uma olhada na casa, decidi. Ele assentiu, ainda visivelmente preocupado. Caminhamos até o portão da casa, que estava coberto de trepadeiras e parecia abandonado. Toquei a campainha, mas o silêncio foi a única resposta. O ar estava pesado e a falta de resposta aumentava a tensão. Devemos entrar, declarei, olhando para a equipe. O homem que nos chamou ficou um passo atrás, claramente nervoso. Se ele realmente não está bem, precisamos agir rápido, disse. Pegamos nossas ferramentas e abrimos o portão. O som do metal rangendo ecoou na quietude da manhã. Avançamos em direção à porta da frente, que estava trancada. O homem se aproximou, mas levantei a mão. Fique aqui, é melhor que você não entre. Ele hesitou, mas assentiu, preocupado. Certo, eu só quero ter certeza de que ele está bem. Vamos verificar, respondi, enquanto minha equipe se preparava para forçar a entrada. O tempo estava passando e eu sentia que cada segundo contava. Finalmente conseguimos abrir a porta. O interior estava escuro e quieto, com o cheiro de mofo pairando no ar. Assim que cruzamos o limiar, uma sensação estranha me envolveu. Era como se a casa estivesse segurando um segredo. Vamos com calma, avisei a todos. O que quer que estivesse à espreita, era melhor estarmos prontos. Entramos na casa e a primeira coisa que notamos foi o silêncio. A escuridão dominava o ambiente e as cortinas estavam fechadas, bloqueando qualquer vestígio de luz natural. Apertei o interruptor para acender a luz, mas nada. A energia parecia estar cortada. Pegamos nossas lanternas e começamos a iluminar o espaço. A sala estava desordenada, com móveis empoeirados e objetos espalhados pelo chão. Um cheiro forte e desagradável pairava no ar, como se algo estivesse apodrecendo. Olhei para o resto da equipe, que também parecia incomodada. O ambiente não era convidativo e a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. Vamos para a cozinha primeiro, sugere. Fui à frente, abrindo a porta que levava ao cômodo. Assim que entramos, a visão de um prato sujo sobre a mesa chamou minha atenção. A comida estava lá há dias, talvez semanas. O arroz estava seco e endurecido, e o cheiro que emanava dele se misturava ao ar carregado da casa. Era um sinal claro de que ninguém havia estado ali por um bom tempo. Isso não parece normal, comentou um dos bombeiros. Ninguém em sã consciência deixaria a comida assim. Continuamos a inspeção e decidimos verificar os quartos. O primeiro que encontramos estava à direita. A porta estava entreaberta e a luz da lanterna revelou uma cama desfeita e roupas espalhadas pelo chão. O cheiro se tornava cada vez mais insuportável, e a sensação de estar invadindo um espaço pessoal me deixou inquieto. Alguém precisa olhar no armário, sugere. Um dos colegas se ofereceu e se aproximou. Ao abrir as portas do armário, nada além de roupas amassadas e empoeiradas apareceu. Mas,
Ao olhar mais de perto, percebemos que algumas peças estavam cobertas de uma camada de sujeira que indicava que não haviam sido usadas em muito tempo. Vamos para o próximo quarto, disse, sentindo que estávamos apenas arranhando a superfície da situação. Saímos do quarto e seguimos até a porta oposta, que parecia ainda mais pesada. Abrindo-a, encontramos um quarto escuro e sufocante. A atmosfera era opressiva e o cheiro desagradável aumentava. Ao acender a lanterna, uma visão aterrorizante nos esperava: uma cama desfeita, objetos pessoais jogados pelo chão e, no canto, uma foto emoldurada da pessoa que procurávamos. A expressão do homem na foto era serena, mas o ambiente ao nosso redor não combinava com aquela imagem de tranquilidade. A sensação de desespero parecia se espalhar e eu não conseguia evitar que pensamentos sombrios começassem a invadir minha mente. Precisamos encontrar o vizinho, murmurei, a preocupação crescendo em meu peito. O que quer que tivesse acontecido ali, eu tinha a sensação de que estávamos prestes a descobrir algo muito mais perturbador. Após examinar os 2 quartos, decidimos que era hora de verificar o banheiro. O cheiro estava mais forte ali e não conseguíamos ignorar a sensação de que estávamos prestes a encontrar algo horrível. Assim que entramos, a cena que se apresentou foi de um horror absoluto. O banheiro estava em desordem, com toalhas jogadas pelo chão e produtos de higiene espalhados. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi o que estava ali, no chão frio e cerâmico: o corpo de um homem sem a cabeça. O cenário era surreal. Não havia marcas de sangue visíveis, como se o corpo tivesse sido colocado ali sem qualquer luta ou resistência. A ausência de um crime aparente deixava tudo ainda mais confuso. O homem parecia ter morrido há dias, e a decomposição começava a dar sinais. Mesmo sem a presença do sangue, o odor que pairava no ar agora era insuportável. "Meu Deus!" sussurrou um dos bombeiros, incapaz de desviar o olhar. "Precisamos chamar a polícia", disse, tentando manter a calma. "Isso não é algo que estamos preparados para lidar." O restante da equipe estava em choque, expressões de horror estampadas em seus rostos. Examinei o corpo com cuidado, tentando entender o que poderia ter acontecido. Não havia sinais de luta, nada que indicasse um ato violento. A cabeça não estava em lugar nenhum e o banheiro, apesar de caótico, não parecia ter sido o local de um crime típico. Era como se algo inexplicável tivesse acontecido ali. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto tentávamos processar a cena. A gravidade da situação nos atingia em cheio. O que deveríamos fazer agora? Chamar a polícia era essencial, mas a ideia de deixar a casa sem supervisão me deixava inquieto. "Vamos manter a calma e não tocar em nada. Precisamos garantir que tudo seja preservado para a investigação", disse, tentando ser racional. Mas a verdade é que eu estava inquieto. A cena que tínhamos diante de nós não fazia sentido. Assim que chamamos a polícia, a atmosfera na casa ficou ainda mais pesada. A equipe ficou em estado de alerta e cada barulho parecia amplificado. Enquanto aguardávamos a chegada das autoridades, tentamos manter a calma e continuar a investigação, mas a imagem do corpo sem cabeça ainda estava fresca na mente de todos nós. Lucas, um dos bombeiros, parecia inquieto. Ele decidiu explorar a cozinha novamente enquanto me mantinha na sala, tentando processar o que havíamos encontrado. A tensão era palpável e um frio na espinha aumentava a cada segundo. De repente, ouvi Lucas chamar: "Ei, você precisa ver isso." A voz dele estava carregada de um medo crescente. Fui até a cozinha, onde ele estava parado em frente à geladeira que estava entreaberta. Eu não queria abrir, mas não consegui resistir. Ele disse que sua expressão refletia um misto de curiosidade e nojo. Quando puxou a porta, a visão que se revelou dentro foi horrível. Ali, em um recipiente de plástico, estava a cabeça do homem sem corpo. A cena era grotesca, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Assim que a cabeça foi exposta à luz da lanterna, algo surpreendente aconteceu. Ela parecia se mover levemente, e para nosso horror, a boca se abriu. "Ajude-me", sussurrou em um tom baixo e agonizante. Fiquei paralisado, pensando que era coisa da minha cabeça. "Não pode ser", murmurei, tentando processar o que estava vendo. Mas Lucas, ao meu lado, também estava com a expressão de choque estampada no rosto. "Você viu isso?" ele perguntou, sua voz trêmula. "Vi sim." A realidade começou a me atingir com força total. A cabeça continuou a falar, com a mesma expressão de dor. "Está vindo. Não vai parar." A cozinha estava envolta em um silêncio pesado, exceto pela voz da cabeça que ecoava em nossas mentes. O pânico começou a tomar conta de mim.
O que quer que estivesse acontecendo ali era mais do que apenas um crime. A cena se tornava cada vez mais surreal. Precisamos sair daqui, disse Lucas. A urgência em sua voz agora era clara. Assim que conseguimos nos recompor, saímos da casa apressadamente, ainda tentando processar o que havíamos visto. O ar do lado de fora parecia mais fresco, mas a sensação de alívio era ofuscada pela horrível experiência que havíamos vivido. Na calçada, um grupo de moradores estava reunido, todos curiosos e preocupados. Eles cochichavam entre si, tentando entender o que havia acontecido. O homem que nos chamou estava entre eles, visivelmente abalado e com os olhos cheios de ansiedade. Fui até ele e disse: "A polícia já está a caminho. Você pode ficar tranquilo. Nós encontramos seu vizinho." As palavras saíram pesadas e o olhar do homem se encheu de terror ao perceber o que isso realmente significava. Enquanto aguardávamos a polícia, tentei afastar a imagem da cabeça falando, mas ela continuava voltando à minha mente. Os murmúrios da multidão ao meu redor pareciam distantes, como se tudo estivesse embaçado. O que realmente aconteceu naquela casa? Foi algo sobrenatural ou eu estava apenas delirando sob pressão? O calor do dia começou a ceder, mas a lembrança do que vi se tornava cada vez mais vívida. Senti um peso no peito, enquanto observava os olhos dos presentes e a realidade de que ninguém acreditaria em nós. Aquilo havia acontecido anos atrás, mas até hoje ainda tenho pesadelos com o que vi naquele dia. Se você gostou dos relatos, deixa seu curtir e se inscreve no nosso canal. E se você também tem alguma história, deixe nos comentários que entraremos em contato.